Sejam todos bem-vindos para o canal Mundo Esotérico, um canal que aborda questões sobre esoterismo, ocultismo, teosofia, espiritualidade, assuntos afins, e hoje trazendo um programa especial, comemorando a data do dia 8 de maio, desta grande amanuense Helena Petrovna Blavatsky, dos quais se comemora em todo o mundo, entre os teosofistas, o dia do Lótus Branco. Em sua própria homenagem, nós estamos aí trazendo este novo programa, e do qual nós vamos trazer aí informações muito pertinentes a respeito deste grande personagem que foi Helena Blavatsky. É interessante citar que em seu próprio testamento, a própria Helena Blavatsky, ela sugeriu que os seus amigos aí pudessem aí se reunir no aniversário de sua morte, que foi no dia 8 de maio de 1891, e ler aí a obra A Luz na Ásia, de Edgin Arnold, e o Bhagavad Gita. E um ano depois, nós podemos verificar aqui que houve um grande crescimento, e consequentemente foi aí adotado o dia 8 de maio como o dia do Lótus Branco. Meus caros ouvintes, e uma das figuras simbólicas aí para o poder criativo dual na natureza, a própria matéria e força no plano material, é Padma, o lírio da água da Índia. O lótus aí sendo o produto do calor, representando aí o fogo, e a água, como o vapor ou éter. E o fogo aí permanecendo em cada sistema filosófico e religioso como aí uma representação do espírito da deidade, o princípio ativo, masculino, gerador, e o éter, ou a alma da matéria, sendo aí a luz do fogo para o princípio feminino passivo, de que tudo neste universo emana. E, consequentemente, o éter, ou a água, é a mãe e o fogo é o pai. O Sr. Jones, antes dele, a botânica arcaica, nos trouxe algumas informações, mostrou que aí as sementes do lótus, eles contêm aí, mesmo antes de germinarem, folhas perfeitamente formadas, em uma forma em miniatura, de que um dia, como plantas perfeitas, elas aí se tornarão, sendo a própria natureza concedendo aí uma espécime da pré-formação de sua produção. A semente de todas as plantas fanerogâmicas, com flores adequadas, contendo uma plântula embrionária já formada. Então, o lótus ou Padma é, além disso, uma comparação muito antiga e favorecida para o próprio cosmos, e aí também para o homem. E as razões populares apontadas aí são, em primeiro lugar, o fato de que acabamos de mencionar, de que a semente de lótus ela contém aí em si uma miniatura perfeita da futura planta, o que vai aí tipificar o fato de que os protótipos espirituais de todas as coisas se materializaram na Terra. E, em segundo lugar, meus caros ouvintes, o fato de a planta de lótus crescer através da água, tendo aí sua raiz na lama e espalhando sua flor no ar acima. O lótus, portanto, ele vai tipificar a vida do homem e também a do cosmos, pois a doutrina secreta ela ensina que os elementos de ambos são os mesmos e que ambos estão se desenvolvendo na mesma direção.
A raiz do lótus afundada na lama, ela vai representar a vida material. O talo passando pela água tipifica a existência no mundo astral. E a flor flutuando na água e se abrindo para o céu é emblemática do ser espiritual. Neste ano de 2021, quando comemoramos aí a morte de HPB, talvez aí pudéssemos refrear nossas memórias de quem foi Helena Petrovna Blavatsky, sendo uma mulher extraordinária, e do que ela conquistou durante sua vida relativamente curta, mas tremendamente rica e cheia de acontecimentos. Sua principal conquista foi, por meio de seus volumosos escritos, apresentar a teosofia ao mundo. E sobre os seus escritos, Boris de Zirkov, que editou os seus Collect Writings, disse: eles constituem em sua totalidade um dos produtos mais surpreendentes da mente humana criativa. Considerando sua erudição inigualável, sua natureza profética e sua profundidade espiritual, eles devem ser classificados igualmente por amigos e inimigos, como estando entre os fenômenos inexplicáveis da época. Mesmo um levantamento superficial desses escritos revela seu caráter monumental. É também, meus caros ouvintes, principalmente a HPB, que devemos aí a fundação da Sociedade Teosófica. Não há dúvida de que ela foi trazida junto com o Coronel Olcott, William Jude e outros pelos mestres de sabedoria. Também não há dúvida de que, por causa de sua estreita associação com os mestres, eles próprios estão intimamente associados ao movimento, onde ela foi o centro de sua inspiração espiritual e de sua vida. As suas relações não apenas com seu próprio instrutor, mas também com outros mestres de sabedoria eram únicas. E o mesmo aconteceu com sua produção literária e as doutrinas teosóficas que, por meio dela, foram disponibilizadas pela primeira vez para o mundo em geral. O seu trabalho nesse campo foi hercúleo. Numerosas histórias são contadas de sua infância e de como, desde a mais tenra idade, ela não se submetia ao controle. Segundo sua irmã, ela nos diz: Helena era uma criança precoce e, desde a mais tenra juventude, atraiu a atenção de todos com quem teve contato. Sua natureza era bastante intratável à rotina exigida por seus instrutores. Ela se rebelava contra qualquer disciplina. Não reconhecia nenhum mestre a não ser sua própria boa vontade e seus gostos pessoais. Ela era exclusiva, original e às vezes ousada, até mesmo grosseira. Em outra ocasião, ela foi descrita como a garota mais estranha que alguém já viu, uma com uma natureza dual distinta, travessa, combativa e obstinada, a outra como mística e metafisicamente inclinada. Ao mesmo tempo, quando o paroxismo das travessuras havia se esgotado, nenhum velho estudioso poderia ser mais assíduo em seu estudo.
e ela não poderia ser convencida a desistir de seus livros, que ela devoraria noite e dia enquanto o impulso durasse. A enorme biblioteca de seus avós parecia então dificilmente grande o suficiente para satisfazer o seu desejo. Interessante que a sua própria influência sobre outras crianças também foi realmente incrível, como nos diz. Era um prazer reunir em torno de si um grupo de crianças mais novas e depois de nos levar ao grande museu escuro para nos manter ali, fascinados com suas histórias estranhas. Ela nos narrou as histórias mais inconcebíveis sobre si mesma, as aventuras mais inéditas, das quais ela era a heroína. Todas as noites, como ela explicou, cada um dos bichinhos de pelúcia do museu que haviam levado por sua vez a sua confiança, divulgando a história de sua vida em encarnações ou existências anteriores. Interessante que nessa época ninguém sabia do que ela tirara aí a própria ideia da reencarnação. E assim as histórias continuam. Um outro exemplo de sua vontade indomável foi quando, como adolescente, ela estava sendo obrigada a ir a um baile ao qual não queria ir. Relata como seus protestos não foram ouvidos quando ela deveria estar se vestindo para a ocasião. Ela deliberadamente mergulhou o pé e a perna em uma chaleira de água fervente e manteve-a lá até quase ferver, escaldando-a horrivelmente. Ela assim ficou em casa por 6 meses. Suas associações com seu mestre começaram na infância, quando clarividentemente ela viu a majestosa figura de um hindu em um turbante branco, sempre a mesma imagem. Ela o conhecia tão bem quanto conhecia seu próprio parente e o chamava de seu protetor. Dizendo isso, foi ele quem a salvou de vários perigos. Um desses acidentes aconteceu quando ela tinha 13 anos. Um cavalo que ela montava assustou-se e fugiu. A criança foi derrubada e, ficando presa no estribo, ficou pendurada nele. Em vez de ser morta, porém tateou ao redor do corpo dela os braços de alguém que a sustentaram até o cavalo parar. Sua vida adulta inicial foi vivida por várias viagens para todos os tipos de lugares obscuros e conhecendo muitas pessoas talentosas. Ela procurava particularmente aqueles com conhecimento oculto. Ela sempre foi atraída por assuntos mágicos e espirituais. Muito jovem, ela teve um casamento desastroso com Nikifor Veblavatsky, vice-governador de Verivan, que era muitos anos mais velho do que ela e de quem ela fugiu. Ela foi para o Tibete, onde conheceu o mestre, a quem conheceu astralmente durante toda a sua vida na carne, e recebeu muitas instruções ocultas. Aparentemente, esse período foi de intenso treinamento e muitos de seus poderes mediúnicos foram submetidos à sua vontade. Enquanto estava no Tibete,
ela também fez contato direto com outros mestres da hierarquia. Ela havia sido previamente designada para o grande papel que estava destinada a desempenhar na grande tentativa de iluminar a humanidade e foi especificamente enviada ao mundo para cumprir sua missão. Foi uma dupla missão: a fundação da Sociedade Teosófica e a apresentação da Teosofia. Tudo começou com o encontro com o Coronel Olcott na América, de onde surgiu a Sociedade Teosófica. Naquela época, a HPB estava preocupada com os extensos fenômenos espiritualistas que então ocorriam, particularmente nos Estados Unidos. Ela deu explicações sobre esses fenômenos em termos de seu conhecimento oculto. Essas explicações e dados em que se basearam foram eventualmente incorporados às doutrinas teosóficas publicadas posteriormente. Nos primeiros dias da sociedade, ela produziu Isis sem véu, que evidenciou um conhecimento quase sobre-humano, tanto em profundidade quanto em extensão. Geoffrey Barborca dá uma cifra de 1339 outras obras, algumas delas de grande antiguidade e obscuridade, das quais ela citou. Temos seu próprio relato da escrita de Isis em cartas que escreveu para sua irmã Vera. A história é realmente notável e ela escreve: quando escrevi Isis, escrevi tão facilmente que na verdade não foi um trabalho, mas um verdadeiro prazer. Por que eu deveria ser elogiada por isso? Sempre que me dizem para escrever, sento-me e obedeço, e então posso escrever facilmente sobre qualquer coisa. Metafísica, psicologia, filosofia, religiões antigas, zoologia, ciências naturais e etc. Nunca me perguntei: posso escrever sobre este assunto? Ou estou à altura da tarefa? Mas eu simplesmente sento e escrevo. Por quê? Porque alguém que sabe tudo me dita, meu mestre ocasionalmente, outros que conheci em minhas viagens anos atrás. Por favor, não imagine que perdi meus sentidos. Já lhe disse antes agora sobre eles, e digo-vos com franqueza que sempre que escrevo sobre um assunto que pouco ou nada conheço, dirijo-me a eles e um deles me inspira, ou seja, permite-me simplesmente copiar o que escrevo de manuscritos e até de impressos materiais, que passam diante dos meus olhos no ar, durante ao qual nunca estive inconsciente um único instante. É esse conhecimento de sua proteção e fé em seu poder que me permitiu tornar-me mental e espiritualmente tão forte. E mesmo ele, o mestre, nem sempre é exigido, pois durante sua ausência em alguma outra ocupação, ele desperta em mim seu substituto no conhecimento. Nessas horas, não sou mais eu que escrevo, mas meu ego interior, meu eu luminoso que pensa e escreve para mim. O Coronel Olcott, que estava com HPB, no momento em que escrevia Isis sem véu, costumava sentar-se à sua frente
e em muitas ocasiões ele notou as mudanças que ocorreram em sua aparência quando o mestre estava escrevendo através dela. Não há dúvida de que um processo semelhante foi usado quando HPB estava escrevendo a doutrina secreta. Nem tudo é claro, foi ditado ou dado a conhecer a ela, mas obviamente muito disso foi. Isso é exemplificado por aquelas pessoas que eram próximas a ela durante a redação, notadamente a condessa Wachtmeister. Novamente em A Doutrina Secreta, muitas centenas de outros livros são citados, de modo que aquele livro demonstra uma erudição muito além do que poderia ter sido adquirido no curso até mesmo dos estudos mais talentosos e prolongados. Além de suas duas obras monumentais, Isis Sem Véu e A Doutrina Secreta, HPB escreveu maciçamente para várias revistas, incluindo a própria revista Lúcifer e The Theosophist. Esses escritos foram reunidos e editados por Boris de Zirkov e compreendem cerca de 14 volumes, dos quais a maioria dos membros da Sociedade Teosófica conhece. Em 1889, HPB até certo ponto resumiu seus grandes ensinamentos em A Chave para a Teosofia, e para os místicos da sociedade ela deu a voz do silêncio. Em si mesmos, essas são joias inesgotáveis da literatura que já seriam justificadas amplamente a sua existência se ela não tivesse escrito mais nada. Todos eles demonstram certo grau de admiração por HPB, pelo privilégio de a conhecê-la. Ela era incrivelmente generosa e muito carinhosa com os menos afortunados do que ela. Outro aspecto de seu caráter, que era verdadeiramente notável, era sua coragem. Primeiro, porque ela sofria de doenças graves e dolorosas às vezes, mas mesmo assim conseguia superar crises incapacitantes e debilitantes, durante as quais ela ainda trabalhava prodigiosamente. Além do que ela sofreu fisicamente, ela também sofreu muito por causa dos ataques que foram feitos sobre ela, e por aqueles que não podiam apreciar o que ela estava tentando fazer e que se ressentiam e temiam o que ela estava aí realizando. Todos os tipos de acusações que foram feitas contra ela pessoalmente, incluindo as de imoralidade e fraude. Todas essas acusações foram suficientemente repudiadas por ela mesma ou por terceiros. Uma amostra do que foi dito sobre suas verdadeiras qualidades é a seguinte: que fenômeno poderia ser maior do que a produção de obras monumentais de HPB em língua e país estranhos a ela, a não ser a união de uma pessoa de tão grande saber, tanta riqueza espiritual, com tanta genialidade e consideração para com o mais simples irmão ou irmã, demonstrou aspiração pela verdade ou bondade, tanta simpatia e pronto auxílio nas dificuldades de todo tipo, tantos materiais como físico e também espirituais. Quando considero quão poucos dos ensinamentos da teosofia foram dados ao mundo, então desdobrados,
Fico surpreso ao pensar como uma mente poderia conter todos eles sem torná-los conhecidos. Isso foi dito a respeito de HPB, tão obviamente possuía, mas sobre a qual ela estava relutante em falar naquele momento. Mais tarde, parte disso foi incluído na doutrina secreta. Essa mesma homenagem continua com as palavras: que atributo ao poder do Espírito pode ser maior do que a declaração de que, apesar de toda a influência adversa exercida, a dela no final tornou-se suprema e está destinada a influenciar aqueles que estiveram sob sua influência até o fim dos tempos. Neste vídeo seria impossível fornecer qualquer esboço significativo das vastas doutrinas que foram os escritos de HPB, mas no prefácio de A Doutrina Secreta ela disse: o objetivo deste trabalho pode ser assim declarado, para mostrar que a natureza não é uma coincidência fortuita de átomos e para atribuir ao homem seu lugar de direito no esquema do universo. Resgatar da degradação as verdades arcaicas que estão na base de todas as religiões e para descobrir, até certo ponto, a unidade fundamental da qual todas elas surgiram, finalmente, para mostrar que o lado oculto da natureza nunca foi abordado pela ciência da civilização moderna. Isso foi escrito há pouco mais de 100 anos, e embora a ciência tenha feito alguns avanços, particularmente em suas pesquisas sobre a natureza da matéria, e esteja especulando sobre a natureza holística do universo, ainda não chegou a qualquer conhecimento do lado oculto da natureza. Tendo em vista a prevalência da ideia de que a teosofia é uma questão de opinião, o seguinte extrato do resumo da parte 1 do livro 1 de A Doutrina Secreta é muito relevante. Ela nos diz: a doutrina secreta é a sabedoria acumulada dos séculos, é a sua cosmogonia por si só, é o mais prodigioso e acabado dos sistemas, ainda que velado, como se encontra no esoterismo dos Puranas. Mas tal é o poder misterioso do simbolismo oculto que os fatos que ocuparam a atenção de gerações inumeráveis, de videntes e profetas iniciados, para os coordenar, classificar e explicar, durante as assombrosas séries do progresso evolutivo, estão todos registrados em algumas poucas páginas de signos geométricos e de símbolos. A visão cintilante daqueles iniciados foi até o próprio âmago da matéria, descobriu e prescrutou a alma das coisas, ali onde um observador comum e profano, por mais arguto que fosse, não teria percebido senão a tessitura externa da forma. Mas a ciência odierna não crê na alma das coisas, e por isso repugnará todo o sistema da cosmogonia antiga. É inútil dizer que tal sistema não é o fruto da imaginação ou da fantasia de um ou mais indivíduos isolados, que se constitui dos anais ininterruptos de milhares de gerações de videntes, cujas experiências cuidadosas têm concorrido,
para verificar e comprovar as tradições transmitidas oralmente de uma a outra raça primitiva, acerca dos ensinamentos de seres superiores e excelsos que velaram sobre a infância da humanidade. Durante muitos séculos, os homens sábios da quinta raça, pertencentes ao grupo sobrevivente que escapou do último cataclismo e das convulsões dos continentes, passaram a vida aprendendo e não ensinando. Como faziam? Examinando, submetendo a provas e verificando em cada um dos departamentos da natureza as tradições antigas, por meio das visões independentes dos grandes adeptos, isto é, dos homens que desenvolveram e aperfeiçoaram, no mais alto grau possível, seus organismos físico, mental, psíquico e espiritual. O que um adepto via só era aceito depois de confrontado e comprovado com as visões de outros adeptos, obtidas em condições tais lhes conferissem uma evidência independente e por séculos de experiências. Também devemos prestar atenção especial à referência à posição do homem no universo. Este assunto é tratado de forma muito completa nos escritos de HPB, nos quais aprendemos sobre nossa natureza espiritual essencial e nossa verdadeira unidade com todo o esquema cósmico. As implicações disso são imensas e devem ser descobertas por cada um de nós, mas o ensinamento é para aqueles que possuem as faculdades necessárias para isso, embora, neste momento, a maioria de nós elas estejam latentes. Entretanto, no desenvolvimento dessas faculdades que reside a salvação da humanidade. Esta mensagem de esperança é o grande legado de HPB para nós. Para este conhecimento transcendente do vasto processo cósmico e nossa relação inseparável com ele e tudo o que isso significa em nosso desenvolvimento evolutivo. O nome Teosofia foi escolhido, mas outros termos foram usados com frequência, como Gupta Vidya, Brahma Vidya, a religião da sabedoria, a ciência esotérica, a doutrina secreta, o ocultismo e etc. Alguns consideram estes ensinamentos como dogmas, algo em que se acredita compulsoriamente, mas podem ser esses dogmas quando ninguém exige uma crença e jamais tentaria impô-los a outros, apenas podem ser compreendidos para aqueles que estão preparados para serem receptivos a esses ensinamentos. Meus queridos ouvintes, termina aí mais este programa. Deixo-vos o meu forte abraço e até a próxima.